E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo de boa? Essa sexta-feira aí gostosa, esse friozinho aí topzera. Então vamos lá, gente. Na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos conjuntos. Eu até imagino que vocês vão achar a aula de hoje mais tranquila que a aula de terça. Então, antes da gente começar, só quero relembrar o que a gente viu então na terça-feira. A gente já estudou o que são conjuntos. Então, que o conjunto significa um grupo de elementos, certo? A gente já estudou quais são os conjuntos numéricos, que são os naturais, os inteiros, naturais que são inteiros e positivos, os inteiros que daí são tanto os positivos quanto os negativos, os racionais, que são os números que a gente obtém de uma divisão, então os números com vírgula, as frações, os irracionais, que são os números que não se obtêm de uma divisão, então, tipo, as raízes não exatas, os números que têm infinitas casas depois da vírgula e não tem um padrão, tipo o π, e assim por diante. E depois, os reais, que correspondem a todos os números. A gente também já estudou quais elementos que constituem cada conjunto numérico, como eu acabei de falar. Cada elemento que constitui os naturais, que são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão, 1 trilhão, os inteiros, os racionais, irracionais e reais, como eu acabei de explicar. E a gente também já estudou como os conjuntos numéricos relacionam-se entre si. Então, aquele diagrama que eu mostrei para vocês, vocês lembram? Que eu expliquei que nós temos o conjunto dos naturais, que está embutido dentro, está contido dentro do conjunto dos inteiros, que por sua vez está contido dentro do conjunto dos racionais. Aí aqui do lado, nós temos o conjunto dos irracionais, que não tem nada a ver com esse povo aqui, porque são números totalmente diferentes. E englobando todo mundo, nós temos o conjunto dos reais, que são todos os números juntos. Tá bom? Então, tudo isso a gente já estudou na última aula. Tudo isso. Hoje, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar algumas coisinhas importantes dentro de algum desses conjuntos. Mais especificamente, a gente vai dar uma atenção aos racionais e aos inteiros. Por quê? Porque os naturais são mais tranquilos, todo mundo mais ou menos já domina. Os inteiros a gente vai fazer algumas operaçõezinhas que eu só coloquei lá nos exercícios, também tranquilo. A gente vai dar a principal atenção aos racionais, que são os decimais e as frações, tá bom? Então, quando vocês abrirem a atividade, vocês vão perceber que o primeiro exercício trata-se de algumas operações com números bem tranquilas, e que o segundo e terceiro exercícios, eles tratam-se de converter de fração para decimal e também de converter decimal para fração. Porque um número, a gente consegue escrever ele de mais de uma maneira. Por exemplo, então, primeiro exemplo aqui, ó, a gente vai converter algumas frações para sua representação decimal. Tá? Primeiro exemplo aqui é 1/2, 1 sobre 2. Primeira coisa importante, toda fração ela é também uma divisão. Toda fração é uma maneira de eu escrever uma divisão, certo? A fração ela significa que eu estou pegando uma parte de um total de duas partes. Então, eu tenho alguma coisa que eu estou dividindo em duas partes iguais, e dessas duas partes eu estou pegando uma. Isso que a fração está representando. Tudo bem? Mas a fração ela também é uma divisão. Essa representação aqui eu também consigo expressar ela de uma outra maneira. Qual maneira é essa? Através de um número decimal. Para mim saber qual é o número decimal associado com uma fração, é muito fácil. Se toda fração é uma divisão, então basta eu resolver essa divisão, que o resultado que eu vou obter vai ser a representação decimal que eu estou procurando. Aqui a gente vai trabalhar com a calculadora, né? Porque como a gente está nessa aula online, mesmo se fosse presencial, a gente usa a calculadora, tá bom? Quem quiser aprender a fazer isso aqui na mão, se alguém tiver dificuldade e quiser aprender, é só me chamar no privado que eu explico e é nóis, beleza? Mas aqui, como é geral, a gente vai usar a calculadora. Então, ó, a minha é científica, mas pode ser aquela comunzinha, tá? Só porque eu sou prof de matemática, eu preciso uma dessa. Mas pode ser aquela comunzinha. Então, ó, se eu tenho a fração 1 sobre 2, isso significa que é 1 dividido pelo 2. Então, ó, 1 dividido pelo 2. O resultado é 0,5. Então, 0,5 é a representação decimal dessa fração. O que significa esse 0,5 aqui nessa situação? Por exemplo,
Se isso daqui é, sei lá, uma pizza que está dividida em 8 pedaços, vamos supor, né? Então ela está dividida aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, não é verdade? E eu estou pegando 4 pedaços. Um jeito de eu descobrir quantos pedaços que eu estou pegando do total é eu pegar esse total, então no caso 8 pedaços, e eu multiplicar ele pelo valor decimal que eu estou pegando. Tipo assim, ó, estou pegando metade, estou pegando 0,5. Se eu multiplico 8 pelo 0,5, olha o que acontece. 8 vezes 0,5. O resultado é 4, que é exatamente a metade. Então percebam, o 0,5 ele está representando exatamente a metade, não é verdade? Da mesma maneira que a fração. Então aqui fica bem evidente como a fração, mas também o decimal estão representando a mesma coisa, tá bom? Na matemática, a gente diz que é o mesmo número escrito de duas formas diferentes, beleza? Um segundo exemplo, tem a fração 3/4. Então, se eu tenho aqui alguma coisa que eu dividi, uma torta agora, que eu dividi em 4 pedaços, em 4 partes, dessas 4 partes que eu dividi, eu estou pegando 3. Então, 1, 2, 3 partes. Isso daqui significa, na prática, o 3/4, que eu estou pegando 3 partes de um total de 4 partes, tá bom? Encontrando a representação decimal, toda fração é uma divisão, então eu vou dividir o de cima pelo de baixo. O numerador, que é o nome do de cima, pelo denominador, que é o nome do de baixo. Então, eu vou ter 3 dividido pelo 4. Resolvendo aqui, ó, 3 dividido pelo 4, resultado 0,75. Então, o resultado que eu obtive aqui é 0,75. E essa é a representação decimal dessa fração e dessa situação. Porque perceba, ó, se eu pego o zero, olha que interessante isso, se eu pego o 0,75 que eu tenho aqui e eu multiplico ele pelo total que eu tenho aqui, que são 4 partes, olha o que eu obtenho. Eu obtenho 3 partes. Então, o 0,75 também representa as 3 partes que eu estou pegando aqui dessa torta, digamos. Então, ele está representando a mesma coisa que a fração. Os dois correspondem ao mesmo valor. E aqui eu vou acrescentar uma curiosidade. O resultado que a gente obtém aqui em decimal, a partir dele é muito fácil da gente obter a porcentagem associada à situação. Como assim, professor? Por exemplo, o 0,5. Ó, vou repetir a palavra. Porcentagem. Porcentagem. Então, tem a ver com 100. Por 100. Dá para mim encontrar a porcentagem dessa situação, eu só vou pegar o resultado decimal e multiplicar ele por 100. Resultado, 50. Ou seja, eu estou pegando 50% da pizza aqui, que era o caso. E que é de fato o que está acontecendo, porque 50% é metade, não é? Estou pegando a metade da pizza, certo? Então, ó, a gente tem uma representação em fração, em decimal, e a gente descobriu como a partir dela chegar na porcentagem. Olha esse outro exemplo, deu 0,75. Então, eu vou ter aqui, deixa eu sair da luz aqui, aí. Eu vou ter 0,75 multiplicado pelo 100, porcentagem. Resultado, 75. Então, aqui eu tenho 75%. Ou seja, eu estou pegando quando eu pego 3 pedaços de um total de 4 pedaços, eu estou pegando 75% dessa torta. Então, a gente descobriu como a partir do decimal chegar na porcentagem, tá bom? Terceiro exemplo, 5/6. Esse vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais interessante. A lógica é a mesma, tá? Eu tenho alguma coisa que eu estou dividindo em 6 pedaços, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, que deveriam ser iguais, né? Mas tá tudo certo. Esse daqui vai ser o meu, tá? Enfim. E aí eu estou pegando 5 pedaços desses 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Peguei 5 pedaços de um total de 6 pedaços. Se eu resolvo na calculadora, porque 5/6 é também uma divisão, então é 5 dividido pelo 6, olha o que eu vou obter. 5 dividido pelo 6. 0,83333, infinitos 3.
Na matemática, a gente chama isso de uma dízima periódica. O que quer dizer? Quer dizer um número que tem infinitas casas, porque aqui ele continuaria tendo 3, só que acabou o visor da calculadora. E nessas infinitas casas tem um padrão periódico que vem de padrão, certo? Qual é o padrão? Nesse caso, vai repetir sempre o 3. Então, a fração 5/6, no formato decimal, é 0,8333. E como eu não consigo escrever infinitos 3, eu vou colocar 3 pontinhos para indicar que eu continuaria seguindo esse mesmo padrão e que ele continua infinitamente. Então, o resultado, 0,8333333, certo? Igual antes, 5/6 e 0,8333 representam a mesma parte de alguma coisa, da torta, digamos. E se eu quisesse a porcentagem, aqui é só a título de curiosidade, ó, resultado vezes 100, eu vou ter 83,3, vou arredondar aqui, né? 0,3%. Beleza, pessoal?